E se o universo lá fora fosse, na verdade, um espelho do universo que existe aqui dentro? Essa é a provocação central de Astronomia em Prosas e Versos, uma obra incrível que conecta estrelas, galáxias, com os nossos pensamentos e emoções mais íntimas. Vamos embarcar nessa viagem? Tudo começa com essa frase, uma afirmação poderosa do autor Paulo Araújo Duarte: "O céu sempre foi nosso primeiro mestre." Sabe, essa ideia resgata uma verdade quase esquecida, a de que a humanidade, desde sempre, olhou para cima buscando respostas, buscando um norte, um sentido para tudo. Pois é, ter o céu como mestre. Isso quer dizer que, muito antes de existir a escrita, muito antes das cidades, a gente já lia as estrelas. O céu era tipo um grande oráculo silencioso. Era lá que a gente aprendia a medir o tempo, a sonhar com viagens distantes e, claro, a buscar explicações para aquilo que a razão, naquela época, nem sonhava em alcançar. E essa ideia vai se abrindo em camadas bem interessantes, porque o céu, afinal, não é só uma paisagem, né? Ele é um espelho onde a nossa própria natureza se reflete. Ele é um livro de onde a gente tira conhecimento, mitos, histórias. E ele é, também, um abismo, que nos coloca frente a frente com o mistério, com a imensidão do que a gente não conhece. Bem, e foi justamente dessa necessidade de entender o céu que nasceram dois caminhos. Dois caminhos que, assim, à primeira vista, parecem totalmente opostos, mas que, na verdade, vêm do mesmo lugar. De um lado, a razão. Do outro, o sonho. Ou, se preferir, a ciência e a poesia. Pensa nisso como se fossem duas lentes diferentes para olhar a mesmíssima coisa, o cosmos. De um lado, a gente tem a prosa. É a linguagem da ciência, sabe? Ela quer explicar, decifrar, entender como tudo funciona. E do outro lado, a gente tem a poesia, a linguagem da arte. Ela não quer explicar, ela quer sentir, se conectar com o universo de um jeito mais íntimo, mais metafórico. Mas o ponto-chave é este. No fundo, mesmo usando linguagens tão diferentes, a ciência e a poesia nascem do mesmo impulso. É a nossa tentativa, como seres humanos, de dar alguma forma ao que não tem forma, ao indizível, de traduzir os gigantescos mistérios do universo em algo que a gente consiga, de alguma maneira, entender. E é exatamente aqui, nesse ponto de encontro, que a obra nos faz um convite, uma proposta, uma travessia. A ideia é construir uma ponte para unir esses dois mundos que se separaram. Uma ponte para conectar a razão e o sonho de novo. E essa ponte, claro, é o próprio livro Astronomia em Prosas e Versos. Ele é exatamente isso. Uma coleção de poesias, de reflexões, de imagens, um lugar onde a lei da gravidade e as metáforas sobre a alma não só convivem em paz, mas se completam, uma dando sentido à outra. Então, a grande sacada do livro é justamente essa, a de que olhar para o cosmos é, no fim das contas, olhar para um espelho do nosso mundo interior. É como se cada fenômeno lá do céu virasse uma janela para a nossa própria alma. Vamos pegar um exemplo. As nebulosas. Sabe, aquelas nuvens gigantes de poeira e gás, onde estrelas novinhas em folha estão prestes a nascer? O livro sugere que elas falam das nossas incertezas. Aquela beleza meio difusa, ainda sem uma forma definida, reflete direitinho aqueles momentos da vida em que a gente também se sente assim, em formação, sabe? Cheio de potencial, mas ainda meio indefinido. E os buracos negros? Um fenômeno tão extremo, tão misterioso. O que eles poderiam refletir? Pois bem, a ideia é que eles refletem os nossos próprios abismos. Aquelas profundezas da nossa mente, sabe? Os medos, os mistérios que às vezes parecem que vão nos engolir. Exatamente como um buraco negro engole até a própria luz. Mas nem tudo é abismo. Claro, o cosmos também é pura criação, pura luz. E quando a gente olha para o nascimento de uma estrela, aquele evento espetacular, isso nos lembra daquela força silenciosa que nos mantém de pé, que nos mantém com vida. Uma força de luz, de persistência, que também existe dentro de nós. No final das contas, todas essas reflexões, todas essas pontes entre o céu e a alma, nos levam a uma ideia central. Uma ideia que é ao mesmo tempo poética e profundamente filosófica: somos poeira cósmica que aprendeu a pensar. É isso, uma frase só que nos conecta de forma direta com a origem de absolutamente tudo. E quando a gente assume essa identidade, quando a gente se entende como poeira cósmica pensante, isso nos leva direto ao convite final que o livro faz.
E o convite é bem simples, na verdade. É um processo de 2 movimentos. Primeiro, olhar para o céu, olhar para o universo que está lá fora. E o segundo, claro, olhar para dentro de si, para o universo que existe aqui dentro. A proposta, então, é exatamente essa: traçar esse paralelo. É perceber que os mistérios de uma galáxia distante, de alguma forma, é com os mistérios que a gente carrega na nossa própria mente, na nossa consciência. Então fica aqui a reflexão final, a pergunta que o livro deixa no ar para cada um de nós. Da próxima vez que olhar para o céu, preste atenção. O que é que se revela aí por dentro?